Então você vê aqui, tem uma coisa muito curiosa no Rio Nilo. Assim como Vênus, né? Tá tudo girando para um lado, Vênus vai lá e gira para o outro. Quando você pega os rios principais do começo da vida, que a gente estava falando aqui, começou a Mesopotâmia aqui. Então, entre lembra na escola? Entre o Eufrates e o Tigre, né? Então, o Eufrates, ele nasce aqui no norte, né? Então, você olhando esse mapa aqui, ele vai do centro para a margem. Mapa da ONU, tá? Não é da Terra plana, não. É que dá na mesma, porque a matemática obriga. Inclusive, um dos vídeos aí de hoje é o tamanho da Groenlândia, né? Quando você vai aqui, você vê, ó, qual é o tamanho da Groenlândia. Você já reparou que no mapa a Groenlândia parece ser do tamanho da América do Sul? Pois é, sinto te informar, mas seus olhos e o Google Maps estão te enganando. Na real, a Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Parece muito. Realmente, é chão, mas a América do Sul é 8 vezes maior. Pra você ter uma ideia, a ilha é quase... No mapa parece que o negócio é maior que a gente. Você viu o que ele falou? Cientificamente. Tá no Metrópolis ali, não é palhaçada. Tipo assim, senão eles eram humilhados, acabava a empresa. Ó, o tamanho da Groenlândia é maior que a gente, parece. A gente é 8 vezes maior que a Groenlândia. Quanto tempo eu falo isso pra vocês? Que é uma ilusão esse negócio. A soma do Amazonas com Minas Gerais. É grande, mas não uma gigante continental. O culpado dessa ilusão é um cara chamado Mercator. Essa projeção que a gente usa na escola prioriza as formas, mas distorce os tamanhos conforme você se afasta da linha do Equador. E olha o pulo do gato. Especialistas dizem que isso não é só um erro técnico, é o eurocentrismo. Deixar o norte global parecendo gigante passa uma ideia de força e poder. Mas se a Groenlândia não é tão grande assim, por que os Estados Unidos e a Europa vivem brigando por ela? Primeiro motivo, as riquezas ocultas. Ela tá cheia de minerais raros para fazer baterias e chips. E o outro é a localização. Ela é o escudo perfeito entre o Ártico e o Atlântico. Ainda tem o fator clima. Com o aquecimento global derretendo o gelo, estão surgindo novas rotas comerciais e militares. É o caminho mais curto entre os Estados Unidos, Rússia e a China. O que era uma barreira de gelo virou o terreno mais estratégico do século XXI. A corrida pelo Ártico já começou e a Groenlândia é o troféu de ouro. E aí, você sabia que o mapa te enganava tanto assim? Sim! Todo aluno aqui sabia. Porque nós somos muito estudiosos. Por quê? Porque nós somos nerds. Fica difícil entender a questão da Groenlândia olhando esse mapa aqui. Vamos olhar o mapa da ONU e analisar de forma militar, forma lógica. Que seria aqui. Matematicamente, isso aqui se aproxima muito mais da realidade. Pode perguntar para qualquer ChatGPT, para qualquer professor. Você percebe a diferença do nosso tamanho para eles. Esse é o tamanho real, tanto que está no mapa da ONU. Isso é a Groenlândia. Veja o quão perto a Groenlândia está da Rússia. Tá? Coisa que eles não querem que você imagine. Aqui você nunca vai pensar isso. Mas a verdade é essa. Tanto que durante a Guerra Fria, aqui estava cheio de base americana. Tá? E aqui é um ponto crucial. Além de ter gelo derretendo, aparecendo terras raras, riquezas aqui. Então essa é a razão verdadeira. Não apoie essas invasões, tá? Eles estão deixando essa tirania na América pela primeira vez, porque eles estão tudo no mesmo barco. Então, cachoeira, seguindo nossa aula muito didática, porque sou muito professorzinho. Ó, nessa parte aqui então, que você vê o começo do mundo, quem viu aí, quem leu o livro Cristo é Lúcifer, viu toda a jornada da consciência completa que fica de rei, desde de Nimrod, todo o processo, né, o Império Sumério, os Acadianos, todo o processo. Você vê que começou aqui, entre o rio Tigre e Eufrates, conforme a professora de História e Geografia nos ensinou, né? E eles descem desse centro aqui para baixo no fluxo, certo? Então aqui você vai ter esses dois rios, onde começou o mundo, todo o desdobramento aqui. E foi logo na primeira civilização, tudo se conecta tanto com o que a gente ensina, que logo na primeira civilização registrada, já inventaram a roda, tudo, a política, a ciência, a matemática, a escrita, tudo já veio na primeira. Porque já estava conectado com a Atlântida, do outro lado ali, né? Que já é a margem muito lá longe,
quando você olha aqui, né? Já é o outro lado ali. Então é por isso que logo na primeira civilização já veio tão completinha, né? Entende? Não é coincidência que já veio tão completinha a primeira civilização. E o que tem a ver o Tigre e o Eufrates aqui, o Eufrates e o Tigre e o Nilo, né? Porque começou aqui, você tem toda aquela espiral. Então você tem todo o processo que vocês viram aí no livro Cristo é Lúcifer, de reino a reino, império a império, a consciência completa, né? Jovem contra Deus, cor por cor, não é contra, mas se sentindo Deus, trabalhando para Deus, diante da própria visão completa de Deus. Então o filho máximo querendo ser amado no fundo e tentar fazer melhor. Então chakra por chakra você tem cada rei luciferiano, Lúcifer, e sempre Israel sendo desenvolvido a partir disso, até que de Ur, que está aqui, sai Abraão para a terra prometida. Então Abraão significa o que atravessa a fronteira. Então ele saiu daqui do Eufrates, ele saiu e tem toda a terra prometida que está aqui, né? Então tem todo o desdobramento dele. Prometendo o quê? O que foi prometido para ele? Do Eufrates, do Nilo ao Eufrates. É que vai estar do Rio do Egito, porque para não dar BO para eles colocaram assim. Mas se você for no hebraico, ó, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: a sua descendência dessa terra, desde o ribeiro, aqui tá ribeiro, tá errado diante do hebraico. Aqui desde o rio do Egito, ó, até o grande rio Eufrates. Desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Aqui eles tinham, claro, que ia dar BO, né? Brigar com o Egito com essa promessa aqui. Mas se você for na... Vamos ver se a IA confessa aqui, eu já coloquei. Se colocar... vai ser a palavra, acho que narrar. Não sei se também tô... Rio Egito, promessa Abraão. A promessa feita por Deus a Abraão, registrada em Gênesis, define os limites geográficos da área compreendida. O rio do Egito. Ó, aqui tá Nahal, sendo que acho que a palavra certa... Ó, rio do Egito, mencionando a promessa do rio do Nilo, mas sim como... Ó, então, é um riacho localizado no Sinai, historicamente, mas quer ver original... Pô, os caras não vai mostrar, não é possível, ó. Aqui, ó. Não. Mentira. Vou achar esse negócio. Aqui, Nahar, aqui, ó. Ó, Nahal, Ribeiro. Nahar, Rio Grande. Nahor. Ó, Terra Prometida, Abraão limita a Terra Prometida ao noroeste do Ribeiro. Mano, os caras escondem pra caramba, deixa eu ver aqui. Eu já fiz isso daqui, porra, não é possível. Não. Ele já acha sozinho, vamos ver. Eu já achei em algum texto hebraico. Em algum lugar a gente acha essa porra aqui que eles... Ó, Nahar, rio permanente em grande. Nahal, Ribeiro. Agora vamos ver na promessa, ó. Aqui, ó. Ó, filha da puta! Nossa, tava assustado. Falando, cara, será que tô louco? Minha gnose falhou? Sou burro? Tô perdido. Aqui, ó. No original, ó. Nahar. Mitzraim. Grande rio do Egito. Rio perene e caudaloso. Tome, Google mentiroso! Quer dizer, o próprio Google admitiu, né? Mas você vê que se você não pesquisa, você acredita lá, ó. Ó. Aí eles mudaram pra Nahar. Aí ficou pequeno que foi... Começou a ser visto como esse daqui, né? Que aí é uma fronteira ali mais pra lá. Que isso, cara? Ó, então a promessa, ó. Nahar, a promessa, grande rio. Até o grande rio Eufrates. É a mesma palavra e aqui do Egito eles não deixaram. Nahar não admitem, porque senão ia ficar claro que os caras estavam querendo metade do Egito. Eu vou explicar o porquê. Ó, devido ao uso de Nahar, muitos intérpretes acreditam que a promessa se refere ao próprio rio Nilo. Viu?
Lógico que Nahar é grande rio. Estabelecendo uma fronteira muito mais vasta. Nahar. Entende? Nahal, com L, eu acertei, ó. É ribeiro. Usado para descrever fronteiras geográficas em números. Né? Então, usar outra palavra. Quando tem essa promessa aqui de Abraão, a palavra usada é Nahar aqui. Então é o grande rio do Egito. Então o que ele estava querendo dizer, que também o cara não ia admitir que ia dar BO, é esse rio aqui, ó. Nahar. Não Nahal. Que aí sim seria aqui. Na divisa aqui mesmo. Um riozinho minúsculo aqui, ó. Cadê aqui, ó? Então não é. Era esse daqui. Por que faz mais sentido? Embora dê mais BO, né? Claro que tem BO, né? Mas... Por que acontece? No Egito, esse lado aqui era o lado dos vivos. Na época que eles estavam lá do Antigo Egito, que Israel foi lá e foi salvo pelo abstrato, foi salvo pelo outro lado do mundo. Você tinha aqui, ó, o Nilo dividindo a terra dos vivos da terra dos mortos. Então quando você vai ver a terra dos mortos, o que tem desse lado aqui? E por que o que eu tava falando? O que isso tem a ver com o Eufrates e com o Tigre? Então quando começou a civilização, o Eufrates desce daqui de cima, começa lá na Turquia, tanto o Eufrates quanto o Tigre, eles descem da Turquia aqui, que era o Império Otomano, e você vai descendo aqui, ó, passando o Eufrates e o Tigre, vão até a margem, conforme eu falei, vão sair lá na margem, aqui na margem. Já o Nilo acontece uma coisa contrária, igual Vênus ao contrário, gira ao contrário, porque tá dando perspectiva no eu. Então tem um processo de expansão aqui, quem acompanhou o livro viu, da espiral, vai passando aqui, expandindo e pegando chakra atrás de chakra, antes de sair na margem extrema, do extremo norte, que é a gente aqui em Atlântida, onde tá os demônios na ponta. Que a gente já vai ver os demônios aqui da ponta. Por que tá plasmando isso? É uma coisa muito interessante. Os demônios estão descongelando. A gente já vai falar disso, ó. Eu até decorei onde é aqui o bagulho, vamos ver se eu acho.